Agora eu acho que voltei. Olá, pessoal. Estou de volta. Não entendi o que aconteceu, mas minha internet parece que caiu, né? Escolheu a melhor hora para cair. Eu vou tentar voltar aqui com o pessoal que estava com a gente. Se Deus quiser, vai dar certo. Deixa eu chamar o Gabriel aqui. Tiago, acho que deu um probleminha de conexão, né? Foi, foi a minha internet que caiu, não sei por quê, porque ela funcionou o dia inteiro. Mas é sempre assim, é sempre no ao vivo que dá problema. Exatamente, né? Domingão do Faustão aqui. Vamos lá, Gabriel, já chamei ele, daqui a pouco ele entra. Pessoal, que bom que vocês continuaram com a gente, tem muita gente entrando aí, então continuem. O Gabriel voltou. Gente, pessoal, desculpa, mas é problema na minha internet mesmo, foi eu que caí e eu tive que reconectar aqui, mas deu certo, né? Ossos do ofício, vai acontecer mais vezes, não posso prometer que nunca mais vai acontecer. Mas então, vamos voltar ao começo, né? Quem está chegando aí, é bom que deu tempo de muitas outras pessoas chegarem. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos dando início ao Prosa ABC2 e é com muito prazer que nós recebemos hoje, no nosso primeiro episódio, o Jean e o Gabriel. No Prosa ABC2, nós vamos conversar aqui e em várias outras ocasiões com vários líderes de grupos de estudo da ABC2. Né? Quem já acompanha a ABC2 sabe que nós temos dezenas de grupos de estudo locais, grupos de estudo temáticos, e nós estamos aqui para conversar com os líderes, para a gente ouvir experiências que as pessoas têm, ou que os líderes têm, né, e outros participantes dos grupos têm com seus grupos, né, como que eles chegaram até a ABC2. E nós temos o privilégio de conversar no nosso primeiro episódio com o Jean e o Gabriel. O Jean é o líder do nosso grupo lá em São Leopoldo, que funciona na Unicinos, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E o Gabriel participa lá também, né, Gabriel? O Gabriel já é nosso parceiro já de outros tempos, né? O Gabriel já participou do grupo lá em Teresina e agora está no Sul, né? Atravessou o Brasil. Eu queria que vocês se apresentassem. Fiquem à vontade para se apresentar. Eu acho que é melhor do que eu tentar apresentá-los aqui. Fiquem à vontade. Jean primeiro, depois Gabriel. Podem se apresentar. Então, pessoal, uma boa noite a todos. Queria dizer que o prazer é todo nosso de poder contribuir com vocês aqui no Prosa ABC2. Eu estava até brincando com a minha esposa mais cedo que o grupo da Unicinos ele é cobaia de muitas coisas da Unicinos, né? O Radar começou aqui também, aí agora o Prosa também está começando com a gente, então a gente fica assim muito orgulhoso que a Legal. ABC2 confie a nós os seus projetos, o início dos seus projetos, enfim, é uma honra. Então, eu sou o Jean, líder do grupo aqui da Unicinos, ABC2 Unicinos, e sou professor de filosofia, sou cristão de uma igreja de confissão reformada chamada Capela Missional, onde atuo também no presbitério, e sou pai do Júlio Augusto, bebezinho de 2 meses que está aí trazendo alegria para as nossas vidas. Que legal. A informação mais preciosa é essa, né? É. Que legal. Muito bom, Jean. É um prazerão ter você aqui. Gabriel, pode falar de você aí? Muito bem, boa noite. É ótimo fazer parte desse novo projeto da BC2. Episódio 1, primeiro episódio. Então é uma alegria Legal. imensa estar aqui com vocês, compartilhando dessas experiências que a gente tem tido nos grupos locais, né? É importante. E até eu vou compartilhar muito do que eu já participei na BC2, em Teresina, e agora em outro canto do país, né? Podemos assim dizer, aqui no Rio Grande do Sul. Meu nome é Oséias Gabriel, de Abreu Macedo, né, completinho. E atualmente eu sou mestrando em filosofia pela PUC e também sou seminarista no seminário teológico aqui no estado do Rio Grande do Sul. Essa foi a principal razão do porquê que eu mudei para cá, né? E conheci o grupo da ABC2, que é aqui do ladinho, moro pertinho da Unicinos mesmo. E foi incrível. Eu cheguei aqui e uma das primeiras coisas que eu procurei foi justamente a BC2 para voltar a participar, né? Eu participava lá em Teresina e foi uma oportunidade imensa. Eu tenho 24 anos, então estou na caminhada aí dos estudos, me aprofundando pouco a pouco. Sou casado com a Cássia, que é enfermeira também no hospital da Ubra, ali em Canoas, no Rio Grande do Sul também. E é isso. Vamos trazer muitas questões e contribuições. Vai ser um prazer. Muito legal, gente. Eu fico muito feliz de tê-los aqui e principalmente de saber, e eu acho que você já deu um gancho legal, Gabriel, porque você falou que você chegou aí, né? Você já participava lá em Teresina, você chegou aí
descobriu o grupo da Unicinos e já se integrou, né? Eu acho que muita gente que nos ouve, às vezes fica sem saber como chegar em um grupo, né? Ou como participar, ou se o que fazer para lidar com esse tema de fé e ciência, ou de se aproximar da BC2. Eu queria ouvir de vocês como que vocês conheceram a BC2, qual que foi o caminho que vocês fizeram aí, e como que vocês resolveram, após conhecer a BC2, o que deu na cabeça de falar, eu vou procurar esse pessoal, né? Eu quero caminhar com eles. Como que foi essa história de vocês? Ou se Então, os dois quiserem falar, pode falar, só o Jean. até um dos motivos de eu ter convidado o Gabriel para fazer parte é justamente porque ele já tinha uma experiência com a BC2 em um outro estado. Tá, justamente para trazer esse aspecto integrativo que a Cristãos na Ciência tem de, por exemplo, no caso dele, ele veio do outro lado do país e tinha que se readaptar. E, de alguma forma, ter um grupo local, ou ter um grupo da BC2, fez com que ele pudesse se integrar novamente e continuar tendo a experiência na caminhada de fé e ciência aqui conosco. Então, eu acho que essa faceta que a ABC2 tem com os seus grupos locais e também os grupos temáticos é um aspecto integrativo, une as pessoas, integra e faz com que se crie um povo, uma comunidade que tem assuntos em comum e justamente com esse caráter integrativo. Bom, sobre como eu conheci a ABC2, já fazem alguns anos que eu acompanho a ABC2, até quando eu tive a vontade de abrir um grupo e eu conversei com o Thiago, ele me falou, mas já tem um na Unicinos, né? Acho que não fazia nem um mês que o grupo havia começado. E eu expliquei na época para ele que eu conheci a BC2 em 2015, quando ainda o Gui e o Prof. Covolan estavam fazendo aquelas palestras no Brasil Sim, todo, e eles iam nas sim. capitais apresentando o projeto da BC2, que ainda era um projeto, assim, era bem seminal. E eu lembro que em 2016, se eu não me engano, o Gui esteve aqui no Hotel Plaza, em Porto Alegre, apresentando o tal projeto Cristãos na Ciência. E eu lembro que assistindo aquela palestra, eu fui lá, claro, que eu já acompanhava o Gui também, achei aquilo lá uma maravilha. Recém estava ingressando na universidade, no curso de filosofia, e saber disso foi algo realmente assim incrível para minha vida. De fato, transformou a maneira como eu olhava a academia, como eu olhava a relação entre fé e ciência. E eu menos assim, não podia nem imaginar que um dia me tornaria um líder de um grupo local e que também estaria espalhando essa semente aí do diálogo entre fé e ciência. Que joia. Gabriel começou lá em Teresina, né, Gabriel? Quer falar um pouquinho sobre como que você descobriu a BC2 lá? Sim, claro. Eu conheci, assim como o Jean também, meio que no contexto universitário também. E ali já, ainda quando era BC2, ainda era um projeto, estava dando seus primeiros passos, né? E foi ali mais ou menos pelo final do ano de 2016, início de 2017. Nesse contexto universitário também eu tinha ingressado no curso de filosofia e estava começando os primeiros passos na graduação, até que surgiu um vínculo com alguns estudantes cristãos universitários e eu cheguei até o professor Nelber Ximenes, que hoje está lá na USP, fazendo seu doutorado, né? Sim. Saudoso professor Nelber, se estiver nos acompanhando aí também, ele é incrível, Abraço pro esteve, Nelber. isso, exatamente, um grande abraço para o Nelber, e ele que esteve à frente, não só do projeto da BC2, como muitos outros projetos da universidade voltados para isso. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo ainda em 2017 e ele falou que tinha interesse já de abrir esse grupo, de dar continuidade, de trazer esse projeto que começava nacionalmente, mas estava começando ali a se espalhar. Então eu decidi conhecer, não, poxa, um assunto tão importante como fé e ciência, por que não, né? Mesmo no curso de filosofia, trabalhando questões um tanto quanto diferentes, mas que uma hora ou outra estavam relacionadas, né? Então, foi a primeira vez que eu conheci o grupo, gostei bastante, me lembro que a gente se reunia no Centro de Tecnologia da Federal, do Piauí, Uhum. e angariou muita gente, que eu mantenho um vínculo até hoje, e que mais tarde eu até tive a oportunidade de participar da Conferência Nacional da BC2 em Recife. Eu estive lá
e foi um momento assim riquíssimo, riquíssimo mesmo, que devido a esse contato inicial, né, em 2017 até hoje, eu procuro manter esse vínculo com a BC2, o projeto Radar também tem trazido novidades, e é muito legal ver como a BC2 tem crescido no Brasil. Muito, muito bom. Gente, é muito legal ver essas integrações, né? Como o Jean comentou e o Gabriel como exemplo, né? Porque a gente, para quem não sabe, né, a BC2 tem esses grupos espalhados pelo Brasil todo. Nós temos cerca de 40, quase 50 grupos locais em todas as regiões do país. E é muito legal ver os encontros, né? Muitas vezes, eu acho que os encontros online aí durante a pandemia permitiram que vários grupos se integrassem, né, conhecessem uns aos outros. E aí a gente tem uma grande comunidade no Brasil todo se encontrando para discutir questões de fé e ciência, né? E aí a gente descobre, na verdade, que existem questões sobre fé e ciência que são inesgotáveis, né? Mas como assim? Vocês conseguem achar assunto para falar assim? É impossível esgotar os assuntos sobre fé e ciência, né? O Jean e o Gabriel estão falando aí sobre a área deles, que é a área da filosofia, né? Mas tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para quem é da teologia, tem espaço para quem é das ciências naturais, das ciências exatas, das ciências humanas, e quem está lidando aí, atravessando todas essas áreas, né, interessados em se aperfeiçoar, se capacitar para falar sobre esses temas na sua igreja, de falar sobre esses temas dentro da universidade de alguma forma acessível, enfim, né, comunicar esses temas e entender melhor como transitar por isso. Existe muita coisa que pode ser desenvolvida, pode ser conversada, e todos os nossos grupos estão falando sobre alguma coisa em algum momento, né? E isso é muito, muito bom. O Ed Corrêa perguntou aí se Chapecó já tem algum grupo. Não temos grupo em Chapecó ainda, mas a gente pode conversar. Você pode entrar. Para quem tiver interesse em conhecer os grupos, vocês podem acessar o nosso site. E na aba Como Participar, um dos itens lá é grupos de estudo. E aí você vai ver todas as informações sobre onde nós temos grupos, quais são os grupos temáticos que nós temos e como que você pode solicitar para participar de um grupo. Ou se você quiser iniciar um grupo, também tem uma aba lá que você pode clicar, um botão para clicar para você tiver interesse em começar um grupo na sua cidade. Grupo em São Paulo nós temos, é só chegar lá no nosso site para poder conhecer. Enfim, falando isso tudo, né, agora eu quero conversar com vocês um pouco sobre o contexto local. Então, né, como é um grupo local, a gente gosta de pensar que cada localidade, cada região do país, ou cada lugar onde é possível ter um grupo, tem suas particularidades. E existem grupos, de fato, que são muito diferentes, né? Existem grupos que estão se encontrando, por exemplo, dentro de uma igreja. Às vezes tem ali uma sala que a igreja cede para se encontrar na quarta-feira ou no sábado. E a gente tem uma linguagem ali para o contexto da igreja, para falar sobre esse tema. Mas existem outros grupos, que é o caso aqui, né, que são grupos dentro de uma universidade. E eu queria ouvir de vocês, assim, qual que é a experiência de vocês de ter um grupo dentro da universidade. Como que esse grupo acontece? O que vocês têm a dizer, ou o Jean tem a dizer, principalmente, né, sobre ter um grupo na universidade? Quais são... o que esse grupo faz, primeiro, né? Eu quero ouvir isso. O que esse grupo faz? O que vocês fazem? Como são os encontros? E o que vocês têm conversado, né? E principalmente, a gente pode falar mais para frente, mas como é essa ideia da universidade ceder um espaço para falar sobre isso, né? Foi tranquilo? Existem barreiras? Vamos lá, Jean, eu quero ouvir você. Então, eu já tinha tido a experiência de ter sido participante, até liderar outros grupos de cunho religioso dentro da universidade, dentro da Unicinos, que, enfim, acho que não tem problema, era a ABU. Eu participei muito da ABU, uma época. A ABU é grande parceira nossa. A ABU tem muita gente que participa da BC2, participa da ABU, ou então da CRU também, né, que é a Cruzada Estudantil. Exatamente. Muito legal. Acho que o Gabriel tem a experiência com a CRU, né? Isso, e eu exato. participei muito da ABU aqui, liderei em um certo momento, e o maior desafio, assim, já pulando um pouco uma etapa, é justamente esses conflitos, assim, até aparentes que normalmente existem sobre aqueles que decidem manifestar sua fé num ambiente, digamos assim, secularizado como é a universidade hoje, né? Então, normalmente, as questões que sobrevêm, principalmente dentro dos participantes desse tipo de grupo,
desse tipo de grupo é sobre como integrar a fé com algo que aparentemente distorce a fé ou contradiz a fé, que é a ciência, né? Então vem esse pensamento assim um pouco quadrado que as pessoas têm quando entram na universidade, que é de que a ciência e a academia, de um modo geral, o intelectualismo é algo que em alguma medida se opõe à fé ou em algum momento se opõe à fé. E só que a gente coloca um grupo cristão dentro da universidade, como é o caso da ABC2, um grupo de estudos, um grupo intelectual cristão dentro da universidade, justamente para quebrar esse tipo de barreira, quebrar esse tipo de narrativa que, na verdade, é infundada, né? Aliás, a nossa universidade aqui, ela é uma universidade confessional, né? Então, apesar mas apesar de isso não querer dizer muita coisa nos dias de hoje, né? Assim, é confessional no papel, mas na prática nem tanto. Apesar disso, como um espaço de diálogo que a universidade se propõe a ser, eles têm de liberar espaços para que todo tipo de diálogo aconteça, inclusive o diálogo religioso, e nesse caso integrativo entre a academia, entre a ciência e a religião, né? Muito legal. É bom saber disso e assim, né? No caso aí como você disse, é uma universidade confessional. Mas ainda assim existem, ou vamos conversar com outros líderes de grupos mais para frente, que são grupos que funcionam em universidades federais, universidades públicas, e existem experiências muito interessantes, né? Então, para quem tem interesse em conhecer a BC2 e possibilidades, né, de falar sobre fé e ciência, de fato nós temos tido boas aberturas, isso é muito bom, é uma bênção, assim, de perceber como que há pessoas interessadas e há a possibilidade de realizar, de construir esse diálogo de fé e ciência de forma responsável, de forma honesta, como a gente sempre gosta de falar, né? Tendo um espaço para debate, espaço para diálogo, para ouvir, para falar, entender que é possível construir pontes, como a gente tem sempre falado, né? E o que vocês fazem aí, então? Eu acho que a primeira pergunta que eu tinha feito, acabou que eu fiz tantas perguntas, né? Vocês se encontram online, presencial? Pulei um pouco as etapas, mas de um modo geral... Eu joguei muitas perguntas. De um modo geral, a vantagem de se ter um grupo local é que a gente se reúna presencialmente, né? Então, a gente tenta aí uma vez ao mês, pelo menos, nos encontrarmos na Unicinos. Existe um espaço lá no lado de um café, então é bem propício, apesar do café não abrir normalmente no sábado. Mas a gente se reúne ali num espaço da biblioteca da Unicinos, onde tem cadeiras, mesas, e que é disponível, é liberado justamente para esse tipo de encontro. E aos sábados a gente se sente um pouco mais à vontade, porque normalmente não é muito movimentado aquele espaço ali. Então nós nos reunimos normalmente o último sábado de cada mês, pela manhã, 9h30, 10 horas, nós estamos iniciando ali a nossa reunião. Normalmente, nos encontros presenciais, a gente discute um livro, e como o nosso grupo ele é relativamente novo, nós estamos estudando um livro que é mais um livreto, assim, é um livro de entrada, assim, básico do básico sobre o diálogo entre fé e religião, que foi um livreto traduzido pela BC2, que é Quando Deus e a Ciência se Encontram. Aquele livreto com testemunhos de cristãos, cientistas ao redor do mundo e um pouco de alguns assuntos, temas que eles abordam. A gente, na verdade, está concluindo esse livro esse semestre. Na próxima reunião a gente já conclui, inclusive é o Gabriel que vai expor aí a última parte do livro. E normalmente nossos encontros são nesse sentido, os encontros presenciais. A gente escolhe uma obra, a gente pede para o pessoal trazer um lanche, um café, um suco, chimarrão, como a gente toma bastante aqui. E aí normalmente a gente se reúne assim em roda, em grupo, e uma pessoa fica responsável por expor o tema pré-determinado. A gente também tem projetos de reuniões online e, na verdade, no semestre passado funcionava bastante. A gente tinha praticamente uma reunião online por mês, mas na virada do ano a gente está repensando um pouco esse projeto, de como a gente faz, se vai ser um pouco mais temático, se é pela gente mesmo, ou se a gente pode convidar outras pessoas, quem sabe, para falar, justamente porque apesar do nosso grupo
abranger bastante cidades aqui da região metropolitana de Porto Alegre, a região continua sendo muito grande. Então, tem muitas pessoas que não conseguem ir a Unicinos porque moram muito longe. Enfim, a gente tinha pessoas até da Serra Gaúcha, de Gramado, Canela, que desciam até a Unicinos para os nossos encontros, mas acaba sendo um pouco inviável para algumas pessoas. Então, essa modalidade online também serve para poder alcançar esse tipo de pessoa que, mesmo morando aqui na região, ainda assim não consegue ir aos encontros presenciais. Mas a gente ainda está revendo esse formato e provavelmente no próximo semestre a gente já vai colocá-lo em prática novamente, reestruturado. E também eu conversei na última reunião com o pessoal, que da gente fazer um projeto com base nos livros que a gente está lendo, nos livros que a ABC2 tem traduzido junto com a Thomas Nelson e com a Ultimato, de nós fazermos um pequeno resumo sobre os fundamentos do diálogo entre fé e religião, para a gente apresentar em forma de seminário, ou de pequenas aulas, ou de workshops em igrejas aqui da região. A gente já tem contato de alguns pastores e, enfim, colocar o nosso grupo à disposição das igrejas e dos pastores aqui da nossa região como pessoas que podem contribuir para, pelo menos, clarear um pouco o entendimento de algumas pessoas que a ciência e religião não são necessariamente opostos, né? Muito pelo contrário, eles têm um caráter integrativo, assim, conciliativo, que pode agregar muito tanto a nossa concepção e consciência cristã, como a própria igreja e a sua atuação onde ela está localizada, enfim. Mais ou menos isso. Esses são, Muito digamos bom. assim, as frentes do nosso trabalho aqui na ABC2 Unicinos, mas principalmente os encontros presenciais uma vez ao mês. Muito legal. E é bom saber, né? Porque isso mostra como que essa dinâmica dos grupos ela é variável e várias possibilidades existem para que o grupo funcione, né? Tanto no online quanto no presencial. Como você disse, a gente gosta muito que os grupos locais realmente tenham esse teor presencial, de se encontrar, de poder criar vínculos ali. Ter um espaço, né, na universidade é muito bom, ter um espaço na igreja também é muito bom para poder ter um cafezinho, né? Muita gente, eu acho que se tem um cafezinho, tem um biscoito, as coisas já começam a ficar melhor, né? Então a gente gosta de ter isso, a gente quer ter momentos em que as pessoas possam interagir, possam conversar, né? Não é isso só para assistir uma palestra, mas é para conversar, para tirar dúvidas, para expor suas posições. Eu quero voltar numa coisa que a gente falou lá atrás, né? Dessa participação dos ministérios universitários dentro da universidade, né? Que são a ABU, a CRU, tem o Pocket também, né? Do Dunamis, e alguns outros que às vezes funcionam ali, e eu acho que aí exatamente tem isso, né? Eu queria ouvir do Gabriel qual que é a experiência que ele tem com participando da CRU e participando do grupo, se ele via conexão possível, né? Ou se os grupos conflitavam, ou se, na verdade, um ajudava o outro. Como que ele enxergava isso? Eu não sei se a experiência que ele teve lá em Teresina, se a experiência que ele tem aí agora, mas diz aí, Gabriel. Claro. Foi através justamente da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, né, a famosa CRU, que eu conheci o professor Nelber. Não só ele tinha iniciado o grupo da ABC2 mais tarde, como já tinha iniciado em 2016, 2015, por aí, o grupo da CRU. Então, ele já era ativo. Então, eu conheci a ABC2, na verdade, através do professor Nelber, mas conhecendo o professor Nelber na CRU, né, através de um amigo comum que me levou para a reunião, eu acabei participando, gostei bastante, e daí eu tive o conhecimento desse grupo. Não só a CRU, mas também, pelo menos do que eu me recordo, em Teresina havia 3 grupos na universidade, inclusive numa universidade federal, né, que é a Universidade Federal do Piauí em Teresina. Tinha a CRU, tinha a MPC também, e tinha a ABU, né? MPC, Então, é verdade. isso. Aí eu, como eu estava ali na euforia, começando o primeiro semestre, eu estava participando de tudo. Estava participando da ABU, da CRU, da MPC. Aí eu conheci a ABC2. Então, foi a proposta que eu mais gostei, né? O grupo da ABC2. E os temas trazidos pelo professor Nelber eram relevantes. E na época, fazia pouco tempo, se eu não me engano, que também o professor Dr. Roberto Covolan tinha ido lá em Teresina, junto com o Guilherme de Carvalho. Eles estiveram lá um tempo e fizeram uma expedição, ali tipo um workshop também, para apresentar. E eu acho que essa ideia do Sim, sim. workshop, ela facilita muito, porque traz, assim,
traz o conhecimento justamente de igrejas, de pessoas que não tiveram acesso ainda, né? Não sabem quem existe, os cristãos da ciência. Talvez não conheceram o Instagram também, por meio da rede social, da internet. E aí fizeram uma série de palestras no interior do estado, na cidade de Picos, e também na cidade de Teresina. Workshops apresentaram também. E isso ajudou o grupo a crescer e formou, assim, um número bastante vantajoso, enorme, dentro de uma universidade pública, né? Que a gente poderia, talvez, ter como um ambiente mais complicado de se trazer esse diálogo, porque geralmente não é bem visto, né? Todavia, com o auxílio do professor Neldo, que também era professor na Universidade Federal do Piauí, eu acho que isso facilitou as coisas, sabe? Então, esse foi a minha experiência lá. Chegando aqui, então, eu tive a oportunidade de participar no grupo numa universidade privada, né? E daí é um pouco diferente, mas esse projeto de trazer para a ABC2, aliás, mais próximo das igrejas, através do workshop, vai facilitar muito o diálogo para trazer cada vez mais pessoas para conhecer os temas debatidos, as áreas que estão envolvidas, né? Alguém pode pensar que se trata só de biologia, de discutir o gênese. Não, há muita implicação na coisa, né? A gente sabe que tem pessoa da engenharia, da arquitetura, né? Se não me engano, a ABC2 tem um grupo de arquitetura ou algo assim, semelhante, um grupo de filosofia também. Então, acaba que todas as áreas, e isso é o mais vantajoso, creio eu, de unir muitas pessoas, cristãos, Sim. de diversas áreas. Porque acaba que nossa visão fica enriquecida. Não é uma visão holística, não é uma visão fechada, né? É uma visão completa do todo. Da arquitetura, traz a contribuição da engenharia, da biologia, da filosofia, que não é ciência, por aí vai, mas explica o que é ciência. E eu acho que isso é riquíssimo. Isso é muito legal, né? É muito legal ver como que há possibilidade de debater muitos temas, né? Eu já falei disso aqui um pouco antes, mas vale a pena frisar isso, né? Muita gente chega, eu acho que realmente uma grande parcela do nosso público da igreja evangélica, talvez, né? Até mesmo de quem não é cristão, mas, por exemplo, chega ao tema de fé e ciência através do debate sobre criação e evolução ou das questões com Galileu e a igreja, né? São os temas clássicos. Mas isso é a ponta do iceberg, né? Pode falar, Jean. Essa fala do Gabriel também me lembra que, se tratando mais de ter um grupo cristão dentro de uma universidade, ter contato é uma das coisas mais importantes assim, para a gente poder se estabelecer dentro de uma universidade enquanto grupo cristão, né? Assim como era lá na Universidade Federal do Piauí com o Nelber, aqui não é diferente. Então, eu mesmo, para poder ter acesso, assim, considerado por parte da Unicinos, né, reconhecido por parte da Unicinos, enquanto grupo aqui dentro do campus, eu fui atrás de professores que eu conhecia, professores que eu sabia que eram simpáticos a esse projeto, que eram simpáticos a essa iniciativa, e ter esse tipo de contato, esse network, né, digamos assim, facilita para a gente chegar diante da universidade e falar assim, ó, eu tenho um respaldo, né, eu tenho contatos, eu tenho, o nosso grupo ele não é um qualquer, né, também, assim, se apresentar à universidade ou à instituição, não de uma maneira simples e superficial, mas tendo, além desse respaldo acadêmico dos professores aqui, também demonstrando que a instituição, como no caso da ABC2, é uma instituição nacional, é uma instituição séria, é uma instituição que não é proselitista, né? O intuito da ABC2 não é empurrar goela abaixo o evangelho ou o cristianismo para as pessoas, né? Mas é justamente uma proposta dialogal, né? Uma proposta acadêmica por natureza. Então, eu acho que saber se colocar diante da universidade, mostrando o teu projeto, os teus intuitos, faz com que a universidade também olhe para um grupo como o da ABC2 com bons olhos. E abra portas, né, a ponto da gente poder se reunir lá dentro à vontade, sem problema nenhum. Inclusive, o nosso próximo encontro vai ser no campus de Porto Alegre, da Unicinos,
que para poder abranger um pouco mais de pessoas, e a gente conseguiu uma sala lá específica só para nós, com chavezinha, eles confiam em nós, né? Então, assim, Legal, muito bom. a gente tem essa conversa, esse diálogo com a Unicinos enquanto instituição, porque a gente se demonstrou responsável com amparo acadêmico, com amparo institucional. Então, acho que esse tipo de coisa, e eu falo, inclusive, para quem tem planos de abrir um grupo da ABC2 em algum local institucional, como uma universidade, que isso é uma coisa importante, né? Mostrar a responsabilidade institucional do grupo ao qual tu pertence ou o grupo ao qual tu estás pensando em implantar na tua região. Muito legal. Cara, isso é importante demais. Fico muito feliz de você ter falado sobre isso. Porque esse respeito institucional, né, às instituições, não só a questão universitária, mas o respeito às instituições, né, a questão das autoridades, dos campos de autoridade, né, as esferas de autoridade, a gente pode pensar nisso. E essa ideia de que nós precisamos entender a linguagem, que nós precisamos saber como lidar com determinados temas, a gente precisa desse respaldo, a gente precisa dessa formação, ou entender exatamente, né, uma honestidade intelectual para saber o que nós estamos lidando, como nós estamos conversando, é muito importante. Né? Isso faz parte desse caráter dialogal, né? E como o Guilherme, né, o nosso presidente, sempre tem falado, e eu gosto muito disso, dessa imagem da ponte, né? Eu falei isso um dia desse com alguém. Essa imagem da ponte, de você construir pontes, que é algo que a gente repete bastante, como uma imagem, uma metáfora da BC2, né, de construir pontes, essa ponte ela precisa estar. Nós precisamos transitar em cima dessa ponte. Né? A gente precisa ter a linguagem de um lado, ter a linguagem de outro, a gente precisa saber como transitar em cima dessa ponte, e a gente precisa de uma ponte que tenha pilares bem estabelecidos, que tenha uma base firme para que a gente possa andar em cima dela. Isso, sempre que eu ouvi isso, isso me marcou muito quando a primeira vez que eu ouvi o Guilherme falando, né? A gente precisa construir pontes, a gente precisa construir uma ponte com uma boa base para a gente andar em cima. E essa base é isso que nos dá essa confiança, ou nos dá essa possibilidade de tratar de determinados temas que são difíceis. Existem temas que são sensíveis, existem temas que são complexos demais. E essa interdisciplinaridade, né, essa necessidade de ter alguém da filosofia, alguém da teologia, alguém das ciências naturais, né, reconhecer que existem autoridades ou existem competências que não estão reunidas numa pessoa só. Né? Nós precisamos de pessoas, nós precisamos de uma comunidade. E essa comunidade vai ser construída num grupo de estudo da BC2, que a gente vai buscar pessoas que tenham competências, que sejam capacitadas a exercer aqueles dons, aquela formação que elas têm, né? Para servir. E para servir a igreja, para servir ao próximo, né? Servir aos outros, para nos ajudar a transitar aí nessa ponte e entender melhor sobre fé, e ciência, filosofia e teologia. Eu estou lembrando aqui do João, né? O João, ele, para quem não conhece, mandando um abraço aqui para o João, não sei se ele está nos assistindo, o João foi quem começou o grupo da Unicinos, então honra ao João aí, né? O João, ele me procurou há um tempo atrás, no meio da pandemia, e com interesse em começar esse trabalho, né, em São Leopoldo, ligado à Unicinos. E ele ficou à frente desse trabalho, né? Ele que abriu as portas aí da Unicinos, ele conseguiu fazer os primeiros contatos, né? E logo eu coloquei você em contato com ele, né? E ele sempre foi muito grato pelo trabalho que você sempre ofereceu, esse apoio. E aí o João, infelizmente, ele teve que sair, ele se mudou para Gramado, ele não tinha condições de continuar, e aí o Jean assumiu a liderança do grupo. Mas o João, ele tinha essa visão, né? Na verdade, ele foi para Gramado porque ele está se dedicando ao seminário, né, de formação teológica, para formação pastoral. E ele tinha essa visão de que é muito importante nós termos espaços para conversar esses temas, poder trabalhar isso dentro da universidade, trabalhar isso dentro da igreja. E isso levou ele a essa iniciativa de nos procurar para começar o grupo, né? E o grupo está aí hoje fazendo esse trabalho muito bonito, muito legal que vocês têm feito, dedicado, né, engajado. E a gente quer ver cada vez mais pessoas engajadas, quer ver cada vez mais pessoas dentro da BC2 e dentro dos grupos, e entendendo esse chamado, entendendo essa missão. Né? Mas eu queria ouvir rapidamente de vocês, antes da gente caminhar para o nosso finalzinho aqui,
Quero dar um abraço para o João também aí. Ah, O João, nossa, é uma pessoa incrível aí, agradecer ele por ter iniciado o ele é trabalho. incrível, um cara muito Se bacana. tornou um irmão aí para mim, ele é um cara de Deus, assim, em todos os sentidos que isso pode ter. Eu queria ouvir de vocês, antes da gente terminar, então, assim, se vocês têm alguma experiência que vocês querem compartilhar, alguma experiência legal ou alguma experiência curiosa, alguma coisa que vocês tiveram com um grupo, ou alguma dificuldade, ou alguma coisa assim, né, que fica, meu Deus, como eu vou lidar com isso? Às vezes surgem, né? Às vezes tem experiências positivas e existem experiências que também deixam a gente com um nó na cabeça, né? Mas desafios ou talvez frutos que vocês tenham colhido aí nesse tempo. Quero ouvir rapidinho de vocês, o que vocês podem dizer sobre isso. O Gabriel pode Então, começar, cadê? O Gabriel tem tempo. vamos lá, eu não Pode sei, falar, Jean. Gabriel. Se tu falar primeiro aí, me dá tempo de pensar melhor, Gabriel. Eu talvez confie que você ia me dar esse tempo. Mas tudo bem. Eu já havia citado aqui anteriormente, né? Um pouco de algo que me marcou. Foi justamente ter a experiência numa conferência nacional. Eu acho que quando o grupo local tá ali, né? Se reúne e tudo mais, tá discutindo os assuntos aqui e tal, com um grupo pequeno de pessoas, talvez um pouco maior, mas você não tem noção da grandiosidade que isso tem nacionalmente. De maneira, né, que hoje a gente sabe que fora do país tem já pós-graduação sobre ciência e fé em universidades renomadas, Uhum. né? Sabendo em Edimburgo já tem uma pós-graduação nesse sentido. Então, quando você sai do grupo local e se reúne, por exemplo, numa conferência, eu acho isso fenomenal, porque daí você toma proporção de que o negócio é muito maior, né? De que o trabalho está dando certo, de que a discussão está chegando, de que o diálogo está acontecendo. Para mim, se eu posso destacar, então, esse um momento mais que especial envolvendo a ABC2, a discussão de fé e ciência, foi quando eu fui para a Conferência Nacional. Me recordo que lá tinha palestrantes de fora também, que é o professor da Argentina, agora me fugiu o nome dele, de O filosofia, Inácio. trouxe, Inácio. trouxe temas de filosofia relevantes. Tinha uma pesquisadora da NASA também, muito importante. Então você vê diante dos seus olhos o negócio acontecendo, não só nacionalmente, mas mundialmente. E eu acho que quando você toma consciência disso, de que isso realmente está ocorrendo, é algo que te engaja mais. Faz você ver que não, isso aqui realmente é algo que vai dar frutos. E a prova está aí, né? A gente tem vários frutos, tem uma coleção de livros já bem relevantes no assunto, que está trazendo um diálogo para a igreja também. Eu acho importante quando esse diálogo ele é trazido para a igreja. Ele não fica somente no grupo local, como se fosse uma espécie de torre de marfim, onde poucas pessoas que têm a senha e têm o acesso, né? Então, quando tem essa descentralização do conhecimento e você vê isso numa conferência nacional, né? O Bibotalk também estava lá, e é muito legal porque o Bibotalk eu ouvia só no podcast, foi muito legal ouvir ele também lá presencialmente. Então, eu acho que a minha experiência é essa, né? Eu poderia destacar a conferência nacional que ocorreu em Recife. Eu mal espero para ir novamente. Legal, muito bom. O Dionísio, eu acho que perguntou aqui, quando vai ser a próxima conferência nacional, né? Nós tivemos a conferência no ano passado, em novembro passado, em Curitiba, e nossa próxima conferência será no ano que vem, 2024, e informações serão oferecidas, é só seguir as nossas redes sociais, que nós não temos muitas informações ainda, mas a nossa conferência será em 2024, nossa próxima conferência. Então fique de olho, já vai preparando o dinheirinho para a gente poder se encontrar em 2024 nessa conferência, que sempre é uma experiência maravilhosa, um momento de encontro de todos os líderes, de todo mundo que participa da BC2, essa grande comunidade nerd aí interessada em falar sobre fé e ciência, e enfim, né? Gia. Então, tenho duas questões, assim, uma um pouco mais, assim, de desafio mesmo. As duas são de desafio, mas a segunda é um pouco mais, assim, boa, digamos assim. A primeira é que a gente teve a primeira edição do Radar, não a primeira edição, mas a primeira palestra, ciclo
que o pessoal, O o fórum, né? Marcelo, o Guilherme, o Fórum, exatamente, Fórum Radar ABC2, foi o primeiro aqui, foi aqui na Unicinos, né? Como eu disse, nós aí sendo o projeto piloto dos projetos ABC2, que é uma maravilha, é uma bênção, que Sim. seja sempre assim, inclusive. Ah, eles, enfim, a Aninha entrou em contato comigo, a Ana, nossa secretária, Thiago, lá do É, escritório. nossa secretária executiva está acompanhando a gente aí. Oi, Ana, boa noite. A chefe, né? A chefe do pessoal no escritório aí. A Ana, A Aninha, Ana amada. a Aninha querida, um abraço para ela. A gente estava, enfim, nas tratativas sobre o evento, do Fórum do Radar e tudo mais, e eu pensando, bom, tranquilo, eu tenho um acesso com o pessoal da Unicinos, consigo um auditório facilmente, vai ser assim, mil maravilhas, e já tinha feito isso outras vezes com a ABU, inclusive. Uhum. E aconteceu que não, né? Entrei em contato com eles, eles demoraram muito tempo para responder e eles falaram: olha, acho que a gente não tem nenhuma sala para vocês aqui, não tem nenhum auditório. E a Aninha me cobrando entre aspas, coitada, né? Me cobrando aí, já, a gente pode começar a divulgar, já tá tudo certo, tudo mais. E eles não sendo o pessoal da Unicinos não sendo muito simpático, assim, não parecia que não tinha muito interesse em ajudar, digamos assim. Mas, enfim, tive que ligar para lá e puxar um e-mail antigo que eu tinha trocado com eles, que eles me falaram que estariam à disposição para tudo que eu precisasse. Então, eu usei uma Sim. carta na manga e falando, pô, vocês disseram que iriam me ajudar em tudo que eu precisasse e agora não estão querendo me ceder um local para eu fazer meu evento. Então, aí deu tudo certo, enfim, deu tudo certo. Foi um grande evento, foi uma maravilha, foi uma experiência incrível para o nosso grupo aqui, receber os nossos diretores, né, nacionais, o Gui, o Prof. Covolão, Marcelo Cabral. Nós tivemos momentos incríveis com eles aqui, inclusive um almoço dedicado só ao nosso grupo, né? Nós nos reunimos aí com os três para almoçarmos juntos e foi uma troca de experiências, de conversas que até hoje eles carregam, o pessoal do nosso grupo que carrega consigo. Então, Legal. esse Muito bom. foi assim, um desafio um pouco mais logístico, burocrático, que também tem a ver com estar à frente de um trabalho na ABC2. Mas um desafio um pouco mais assim. ah, ah, que serve aos propósitos da BC2, que é ser um grupo de estudo, um grupo intelectual, são algumas descobertas que o nosso grupo tem, assim, uh, quanto a questões temáticas da relação fé e ciência. Eu me lembro de algumas das primeiras reuniões que a gente tinha daqui do nosso grupo, porque o pessoal ele vem normalmente para esses grupos cristãos dentro da universidade procurando um certo refúgio, digamos assim, do que muitas Uhum. vezes eles têm visto dentro de sala de aula e que, assim, em um primeiro momento são contrários à fé ou de alguma forma, né, vão de encontro à fé até de uma forma um pouco negativa. Então, esses grupos dentro da universidade, eles têm também essa característica de ser um refúgio para os cristãos dentro da universidade, um certo amparo, um certo, né, e apesar da ABC2, diferente de outros grupos, como o grupo da ABU, o grupo da CRU, MPC e o Pockets da Dunamis, serem grupos um pouco mais, digamos assim, pastorais, ou grupos, sei lá, que realizam um trabalho um pouco mais de capelania, o grupo da ABC2 ele é um pouco diferente, né? Ele é um grupo de estudos mesmo, é um grupo intelectual, né? Apesar de nós oferecermos amparo também, pode vir que a gente está de braços abertos, né? Sim. Nós temos aí candidatos ao ministério que estão aptos também para abordar pastoralmente os conflitos de alguns aí, então podem vir, não é essa questão, mas a natureza de um grupo da ABC2 ela é diferente desses outros grupos que são assim mais pastorais, né, usando esse termo. Que é ser um grupo intelectual, que é ser um grupo que se dedica diretamente a questões mais acadêmicas, mais de cunho científico. Então, o interessante do nosso grupo nesse sentido é que são algumas descobertas que muitas vezes eu percebo que alguns integrantes do nosso grupo têm. E eu lembro de uma específica que a Grace, uma querida, que inclusive está fazendo seminário lá em Gramado também, ela ficou pasma que existia um problema se a gente assume
a evolução, por exemplo, ou se assume, não, mas dentro da proposta de uma evolução teísta, sobre o pecado original, né? Enfim, se houve uma evolução aí, então onde que aconteceu a queda, né? Em que momento da história? Então eu lembro que a gente discutindo isso e ela colocava as mãos na cabeça como se nunca tivesse pensado naquilo, entende? E assim, a gente entrando em conversas e tentando encontrar formas como relacionar aquilo ou como tentar resolver, né, entre aspas, aquele problema, modéstia à parte. Então, esse tipo de coisa que acontece, inclusive, em todo encontro, é algo que, como quem olha de mais panoramicamente, como líder de grupo, é algo que satisfaz, assim, ver a intencionalidade do nosso grupo em abordar de fato os problemas, perceber os problemas, entender os problemas, e não só os problemas, como as questões, os diálogos, né? E em algum sentido aquilo fazer sentido para a vida da pessoa que está ali, né? Então, isso é algo muito gratificante, assim, enquanto participante, e nesse caso, no meu caso, um líder de um grupo da ABC2. Legal demais. É muito legal ver isso, né? Eu acho que uma coisa frequente nos grupos, as cabeças explodindo, né? Nariz sangrando, assim. Acho que pessoas ouvindo temas ou ouvindo questões que as pessoas nunca se perguntaram. Na verdade, a gente cria mais problema, né? Às vezes a pessoa acha que a gente vai dar a resposta, a gente cria mais um problema. Mas isso é muito bom, né? A gente fazer perguntas e fazer perguntas que as pessoas nunca ouviram. E o mais curioso ainda é perceber que existem pessoas que já estão trabalhando, buscando respostas para certas perguntas há muito tempo. Né? Então a gente tem muito material, a gente tem muita coisa para aprender, a gente tem muita coisa para ler ainda por aí, né? E a gente tem muito material aqui atrás. Estou mostrando ali a nossa coleção, que foi a primeira coleção lançada com a editora Ultimato. Temos outra série que já está saindo com a editora Thomas Nelson, temos outra série saindo com a editora Ultimato de novo, sobre filosofia. E, enfim, né, temos muita coisa, tem muito material, tem muita coisa para ser estudada nesse diálogo de fé e ciência. E vai ser um prazer contar com todos vocês que estão nos acompanhando aqui, quem nos assistir nessa live, e quem tiver interesse em participar de um grupo, quem tiver interesse em iniciar um grupo na sua cidade, na sua localidade, seja um grupo na universidade, ou seja um grupo na igreja, ou seja um grupo que vai se encontrar num café, enfim, né? Existem muitas possibilidades e a gente quer conversar com você, caso você tenha interesse em começar um grupo. Nós temos toda essa rede de apoio para a gente poder trabalhar aí sobre fé e ciência. E é muito bom ouvir vocês falando sobre isso, né? Nós estamos chegando ao nosso fim. E eu desejo a vocês isso, né? Você, Jean e Gabriel aí que estão em São Leopoldo hoje. Muito sucesso nessa caminhada. Que Deus os abençoe aí nas atividades do grupo, nos desafios que o grupo sempre vai enfrentar, mas que vocês tenham sabedoria, tenham alegria para fazer essa caminhada aí, né, de forma tranquila, sabendo que a gente nunca vai ter resposta para todas as coisas. Uma pessoa que começa um grupo, né, ou que assume a liderança de um grupo, a gente não espera que essa pessoa tenha um doutorado em todas as áreas da ciência ou que tenha total capacidade de responder a tudo. Na verdade, nós queremos pessoas que vão atrás de respostas junto, que vão estudar junto, que vão aprender junto. Enfim, né, a gente quer que vocês continuem caminhando, a gente quer continuar essas interações. E é um prazer poder contar com vocês. Fico muito feliz de ter conversado com vocês, de ouvir. E a gente vai ter mais conversas como essa aqui, né? A Ana Flávia está perguntando aí se vai ter mais prosa. Vai ter mais prosa. Daqui a 3 semanas nós temos mais uma e a gente vai seguir assim até o final do ano, se Deus quiser. Nós temos muitos líderes para a gente conversar e nós queremos contar com todos vocês que estão nos assistindo, né? E como eu disse lá no começo, reforçando aqui novamente, no nosso site, na aba Como Participar, tem lá a aba dos grupos e você vai conhecer quais são os grupos que nós temos, quais cidades que nós temos grupos e quais grupos temáticos que se encontram online que também você pode participar. E como participar, logo nessa página você vai encontrar lá. Então, cristãonaciencia.com.br ou .org.br/grupos de estudo, se não me engano, você consegue acessar isso. Mas a gente vai deixar tudo isso aqui debaixo desse vídeo para você poder ter os links para acessar. E é isso, Jean e Gabriel, um prazerão conversar com vocês, um prazer recebê-los aqui, saber que vocês fazem parte da família BC2, fazem parte desse nosso grupo tão maravilhoso que tem caminhado com a gente e fico feliz em recebê-los. Se vocês quiserem falar alguma coisa para a gente poder encerrar. Vai lá, Gabriel.
Perfeito. Eu queria destacar que o grupo da ABC2 ele não tem uma orientação específica, né? Muita gente pode pensar que a gente já tem uma visão sobre fé e ciência específica, né? Fechada numa caixinha, como se a gente já fosse ou criacionista de terra jovem, de terra antiga, ou se a gente é evoteísta, né? Que crê ao mesmo tempo ali na evolução, com um criador que mantém a evolução. Mas a gente está, acima de tudo, para promover o diálogo, né? A gente tem, inclusive, um livro que trata dessas 4 visões possíveis e Sim, sim. diferentes. O livro A Origem, muito interessante, e traz uma discussão riquíssima. E demonstra assim, um pouco do nosso interesse, né? De discutir temas relacionados com todas essas visões que buscam dialogar entre fé e ciência. Então, se eu puder deixar esse recado para quem está assistindo a gente, pensa em participar de um grupo ou mesmo começar um grupo na sua cidade, é, tem esse foco, né, de mentalidade aberta, uma virtude, para promover o diálogo acima de tudo. Maravilha, muito bom. Gian, Bom, sua última fala. assim, primeiramente eu gostaria de agradecer, Tiago, pela oportunidade que vocês estão nos dando aí de apresentar o nosso grupo e a nossa experiência enquanto grupo local da ABC2. Eu quero convidar vocês a conhecerem o nosso grupo da ABC2, vocês que são aqui da região da Grande Porto Alegre, da região do Vale do Rio dos Sinos, do Pé da Serra, que são proximidades aqui do nosso grupo. Vocês estão convidados, né? Participem. A ABC2 Unicinos está de portas abertas para vocês. E assim, como o Thiago falou, ninguém é expert em tudo, então não venha achando que você tem que ser inteligentíssimo ou assim, genial, fenomenal, porque não é a proposta do grupo. A proposta do grupo é ser um grupo acolhedor, cristão, acima de tudo, né, e por isso acolhedor, mas que pensa o diálogo entre fé e religião como algo possível. Então, se você tem interesse nessa temática, nessa questão, procure o nosso grupo, como além das formas, como o Thiago falou, através do site. Siga a gente no Instagram, BC2 Unicinos, mande uma mensagem por lá, ou fale comigo, Gian de Carvalho, procura aí que vai achar, fale com o Gabriel, enfim, nós estamos aí todos à disposição para poder servir, e é esse o nosso propósito enquanto grupo local da BC2. Muito obrigado. E assim, dando um spoiler, nós vamos colocar em votação ainda no nosso grupo, porque a gente é democrático, mas os próximos livros a serem estudados, as possibilidades, é justamente a origem, né? Essas questões aí que são um pouco mais efervescentes, né? Ou então o Fundamentos para o Diálogo entre Ciência e Religião, do Alistair McGrath, e são ambos livros aí trazidos pela ABC2 e traduzidos, né, pela ABC2 em parceria com a Thomas Nelson, se não me engano, né? Então, gente, o convite está aberto, nós estamos à disposição e venha conhecer a ABC2 Unicinos. Maravilha, gente, maravilha. Gian já deu o recado, já fez o convite, então todos estão convidados e é um prazer conversar com vocês. Obrigado por todos que nos assistiram até aqui. E aqui a gente encerra nosso primeiro episódio do Pros ABC2 e aguardamos vocês no próximo. Ok, gente? Boa noite a todos e até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.